Olá pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 16 de novembro, segunda pós-eleições municipais no nosso país. Estou aqui na Assembleia dando continuidade às atividades parlamentares, mas eu fiz esse vídeo aqui hoje para poder comentar alguns pontos importantes dessas eleições municipais de 2020. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a questão da abstenção, né? A abstenção, nulos, brancos, ou seja, pessoas que deixaram de votar. Esse ano a gente não teve um patamar muito maior do que em outros anos, não. Era esperado que talvez a gente tivesse um patamar muito mais alto por causa da pandemia da Covid-19, mas foi uma variação muito pequena. Em 2020, a gente teve abstenção, nulos e brancos 30,58%. Já em 2016, né, nas últimas eleições, foi 27,8%. Então a gente percebe que a pandemia não teve um impacto tão grande assim, né, foi um nível normal de não participação, digamos. Um outro ponto aqui importantíssimo, que eu fico super feliz, inclusive, de mencionar para vocês, é como que foi a participação do Novo, né, e a eleição, as eleições aí, os nossos eleitos do Novo no Brasil. Nas últimas eleições municipais, o Novo elegeu 4 vereadores. O Matheus Simões, aqui em Belo Horizonte, Janaína Lima, em São Paulo, Camozato, em Porto Alegre, e o Leandro Lira, no Rio de Janeiro. E esse ano, em 2020, segunda vez, né, que o Novo participou de eleições municipais, nós elegemos 29 vereadores do Novo. Isso significa aí um crescimento de mais de 7 vezes, que é significativo, é importante. Eu sei que a gente tem potencial de galgar, inclusive, voos maiores, mas acho que é um ponto importante. E tenho que mencionar, obviamente, o nosso candidato a prefeito em Joinville, o Adriano, que foi para o segundo turno, né? O Adriano Silva. Então estamos aí, o Brasil Novo, o Novo Brasil, de olho aí nas eleições de Joinville para o segundo turno do Adriano Silva. E assim, quando a gente olha em termos de panorama, né, de cenário político nacional, a gente vê também que houve um aumento da participação dos partidos ditos de centrão, né? A gente teve um certo aumento de representatividade daqueles partidos considerados como vias alternativas de esquerda ao PT, PSOL, PDT, mas majoritariamente assim, o que cresceu mesmo foram as eleições aí dos candidatos do centrão nessas eleições municipais. E curiosamente a gente não viu um aumento de vias alternativas de direita, assim, um aumento tão expressivo, tão representativo, igual foi no caso do centrão e das vias de esquerda e alternativas ao PT. Então esse é um ponto preocupante, é um ponto que a gente tem que ficar atento, que demonstra como que a nossa participação consciente, cidadã, a votação nas eleições é fundamental para ditar os rumos aí das nossas cidades. Esse é um ponto de alerta aí para nós. Bom, voltando aqui aos meus dados, os dados que eu separei para poder passar para vocês um pouquinho. Em Minas Gerais, né? Eu, Laura Serrano, deputada estadual de Minas Gerais, como que ficou as eleições municipais para o Novo aqui em Minas Gerais? Nós tivemos 4 vereadores eleitos em Minas Gerais, 3 em Belo Horizonte, a Fernanda Altoé, o Braulio Lara e a Marcela Trópia, e nós tivemos também um vereador eleito em Poços de Caldas, né, o Kleber, lá em Poços de Caldas. Então, a gente teve também um aumento expressivo, né, em relação às últimas eleições municipais, onde a gente elegeu apenas um vereador. Agora somos 3 em BH e 1 em Poços de Caldas. Obviamente que o meu desejo era que a gente tivesse eleito muito mais vereadores aqui em Minas, acho que a gente tem potencial para isso, mas infelizmente não se concretizou. Mas vamos focar no que é importante, o nosso aumento aí na participação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é um aumento significativo, né? Hoje o Novo é uma bancada de 3, numa Câmara Municipal que teve uma renovação
extremamente expressiva dos seus quadros. Então, dos 41 vereadores, apenas 17 foram reeleitos, 58% de renovação. Isso me dá uma esperança, porque eu acredito que no último mandato a gente não tinha uma bancada expressiva de oposição ou independente que conseguisse, de fato, gerar os resultados e fiscalizar de forma efetiva a prefeitura e o prefeito Calil. E agora, com essa renovação expressiva, eu acho que a gente tem grandes chances aí de montar e observar uma Câmara Municipal que vai ser mais ativa, inclusive na fiscalização da aplicação dos nossos recursos, na fiscalização da aplicação dos recursos públicos pela Prefeitura de Belo Horizonte. A gente tem tantas prioridades importantes, vai começar agora aí o período das chuvas, e infelizmente que vem associado às enchentes, que mais uma vez é importante lembrar que é uma tragédia, um problema evitável, mas que precisa de tempo para poder ser evitado, né? Muitas vezes requer construção de bacias de contenção, projetos de drenagem. Então é importantíssimo que a gente tenha esse foco. E eu espero que também, não só esse problema, mas vários, né? A gente teve o problema aí de Belo Horizonte ser a capital que ficou fechada mais tempo no mundo, se eu não me engano. As escolas que também não retomaram as suas aulas, inclusive a escola pública municipal em Belo Horizonte não teve aula nem remota. Meio que é uma desistência das nossas... desistir da possibilidade de oferecer uma educação de qualidade para as nossas crianças, né? Porque no momento de pandemia a gente viu a rede particular de ensino se reinventando, a rede pública estadual se reinventando através do ensino remoto e rede pública municipal, nada. Não tem aula para criança, mas como eu ouvi em uma das audiências públicas que eu participei aqui sobre a volta às aulas aqui na Assembleia, uma das convidadas, que inclusive é moradora de comunidades aqui de Belo Horizonte, que faz trabalhos sociais importantes na área da educação, ela falou muito bem. Ela falou assim, a aula, as escolas, a aula parou, mas o tráfego não